Estudantes que fazem faculdade fora de Poços estavam revoltados. Muitos perderam aula por conta da fiscalização da ANTT. Para a maioria dos jovens, esse tipo de fiscalização não é eficaz. Acabei de fazer um trabalho sobre o índice de educação. Nós estamos no penúltimo lugar e eles ainda ajudam a colaborar para que a gente continue com a educação péssima no país, porque a gente não pode nem estudar, ter o livre-arbítrio de contratar uma van para estudar fora. A gente precisa do transporte por meio da van. E ficam falando que tem menos segurança, alguma coisa do tipo. Mas um ônibus também tem probabilidade de ter um acidente, alguma coisa. Então isso não significa nada. A gente quer estudar para ter uma profissão digna e ser alguma coisa nessa vida. A cidade não dá não dá essa oportunidade pra gente. Agora eu faço uma pergunta. Se não pode ter essas vans para levar a gente, por que eles dão auxílio à van então, para quem não tem o curso lá? É uma hipocrisia isso, não dá auxílio então e corta essa porcaria. Lailton é dono de algumas vans e tem motoristas que trabalham para a empresa dele. Ele afirma que paga impostos, tem seguro de vida para os alunos e contrato com todos eles. O motorista gostaria de saber por que não pode trabalhar. Eu acho que quem paga imposto tem o direito de ir e vir. Nos documentos dos meus veículos está escrito que ele é transporte de passageiro. Ele é micro-ônibus. Agora, se eu pago meus impostos, eu não posso trabalhar, como é que eu fico? O transporte interestadual de vans é ilegal. Representantes da ANTT estiveram no marco divisório para realizar uma fiscalização. A gente viu que tem muita van fazendo transporte interestadual sem autorização da ANTT. Transporte interestadual remunerado só pode ser feito no Brasil de ônibus. Sempre que alguém estiver fazendo transporte desse de van, está irregular. Se a fiscalização para, a gente faz a multa de 5 mil e poucos reais e a empresa tem um prazo para providenciar um transporte regular, senão a gente providencia. A estudante Daiane, que mora em Caldas, afirma que o ônibus dela não possui nenhum tipo de segurança. Ela foi impedida de ir até São João da Boa Vista para estudar, mas vai voltar para a cidade dela no mesmo ônibus. Essa fiscalização deveria ser contínua, que ela não deveria ser de vez em quando e que deveria ser eficaz, porque eu acho que foi uma perda de tempo hoje. A fiscalização, o tamanho que foi, a gente perdeu a aula. Tem aluno no meu ônibus que tinha prova e agora, por falta de pátio, a gente vai voltar para Caldas, a gente vai voltar com um ônibus irregular. Sem cinto, sem seguro, sem nada. Se acontecer alguma coisa no caminho com a gente e não tem seguro, e aí o que vai acontecer com a gente? Segundo o fiscal da ANTT, isso acontece porque não há espaço nos pátios de Poços e região para abrigar os veículos. Desta forma, os jovens voltaram para as casas da mesma forma que chegaram, pelo transporte irregular e sem segurança. Como a gente não tem pátio para retenção do veículo, nós não podemos tomar a medida administrativa, que é a retenção, para ele pagar o resto da viagem do pessoal. Então eles poderiam ir, ter a aula e voltar, ou como eles decidiram ali, voltar. Ali é porque já ficou tarde para ir e voltar para Caldas, eles preferiram voltar. Mas aí o transporte não continua sendo irregular e sem segurança para eles da mesma forma? A fiscalização não foi completa nesse caso, porque a gente não conseguiu garantir o término da viagem de segurança. Nós vamos tentar de novo amanhã providenciar um outro pátio para terminar com esse transporte de van, que é totalmente irregular.